Olá, pessoal. Obrigado por assistir mais uma vez o podcast aqui Dividir para Multiplicar, onde vamos dividir conhecimento para multiplicar a prosperidade. Hoje estamos no episódio 8 aqui, programando seu cérebro para prosperar. A ideia hoje aqui é trazer para você conhecimento, que você possa cada vez mais adquirir competências e você conseguindo galgar novos horizontes, seja no seu ambiente de trabalho, seja fazendo na área de empreendedorismo ou investimentos mesmo financeiros, que você possa ter uma mente forte. E trazendo um pouco desse conhecimento, estamos convidados aqui hoje o Marcos Brasil. O Marcos Brasil ele é mestrado em administração, é Master Trainer em PNL pela NLP University na Califórnia, tem 30 anos já mais de experiências libertando mentes, é especialista em tomadas de decisões e é diretor do Instituto Marcos Brasil. Seja muito bem-vindo. Enio, muito obrigado pelo convite. Eu já tinha visto o podcast com o Cássio Coelho e o Marco Tondolo, um bate-papo muito bacana. E agora poder dividir com o Jonatas, né? O Jojo aqui, esse bate-papo, e a gente vai falar de uma coisa muito boa que é prosperidade. Muito bom. E o Jonathan Ramos, né, ele é empreendedor, empresário de 2 empresas aqui da região da Serra Gaúcha. Ele atua no segmento da indústria da construção civil, no fornecimento de vidros de montagem pela Fixa Vidro e no segmento de transporte e movimentação de cargas pesadas e especiais, né, que é de Jojo Guincho, né? Isso aí. E pelos íntimos, né, Jonathan? Vamos chamar de Jojo, que eu acho que todo mundo conhece, fácil, né? mais fácil. Então tá bom. Muito bem-vindo. Obrigado, Enio. Obrigado pelo convite aí. E vamos juntos nessa aí, passar um pouco do conhecimento com o pessoal. Muito legal, turma. Então aqui nós estamos com 2 especialistas, né? Estamos especialistas aqui em PNL, né? Que é Programação Neurolinguística. Eu vou pedir aqui para o Marcos explicar um pouco mais o que é essa programação. E a gente tem aqui um case também, que é o Jojo, né? Na sua área de empreendedorismo, né? Ele já montou 2 organizações, veio também do chão de fábrica, né, Jojo? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua carreira. Mas, Marcos, começando com você, né? Você está aqui com mais de 30 anos, né? Ajudando pessoas a libertarem as suas mentes. Pode explicar um pouco para a gente o que é a programação neurolinguística e para já abrir o tema, né? O que é uma programação para ter um cérebro que vai conseguir uma vida mais próspera? Muito bom. A PNL, Programação Neurolinguística, a gente pode entender como o estudo do que acontece na mente. Tecnicamente, a gente fala o estudo da experiência subjetiva. Existe uma experiência aqui fora, no mundo aqui fora, e existe uma experiência aqui dentro. E toda vez que nós temos uma experiência aqui dentro, a gente toma decisões, faz escolhas, né? Então, por exemplo, o que a PNL faz? O Jonatas, ao longo da vida dele, ele tomou uma série de decisões, ele fez uma série de escolhas que ajudou ele a chegar onde ele chegou, como empresário, como cidadão, né? Então, alguém que olha para o Jonatas pode aprender com ele, e hoje nós vamos aprender muito sobre isso, como ele fez o que ele fez, qual é a diferença que faz a diferença quando a gente vai decidir, a gente vai escolher, a gente vai mudar a nossa vida. Essa é a ideia, estudar a mente humana, mas principalmente a estratégia da mente humana que gera o comportamento, que gera a decisão. E dentro desse comportamento, qual que é o comportamento adequado para ter uma mente próspera, para você poder crescer? E aí eu queria também conceituar um pouco para quem está nos assistindo. Quando eu falo de prosperidade, não estou falando só de riqueza, no sentido de dinheiro, monetariamente. Estou falando de prosperidade. Prosperidade, no meu entender, é um rompimento, é um crescer, né? E esse crescer, ele está em diversas áreas, seja na família, seja no relacionamento, seja ele no seu ambiente profissional, seja no emocional também. Então, nós temos vários segmentos de prosperidade. Perfeito. Mas para ter um rompimento em qualquer área, ou escolhendo uma das áreas, né, o que a gente tem que ter? Usa o verbo aprender. Aprender. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto de aprender. Eu estou aqui, eu vou ouvir o Jonatas, eu vou ouvir o Enio, eu estou dentro do Uber, eu estou perguntando, eu estou conversando com o motorista, porque ele atende ali 10, 20, 30 pessoas ao dia. Então, a prosperidade é você olhar para o mundo e perceber que tem muito para a gente fazer, muito para a gente aprender, muito para a gente realizar, né? Seja
para realizar riqueza, seja para realizar saúde. Hoje, por exemplo, né, é desafiador você ter um relacionamento de um casal duradouro, saudável, né, formar uma família. Eu fico muito curioso com as pessoas que conseguem formar famílias. Você tem uma família, tem uma filha. Como é que o Enio faz, né, para manter a saúde dele, para manter o trabalho, que tem desafios, e a família? Né? Então, a prosperidade é você olhar para o mundo e perceber que tem muito para aprender em todas as áreas, com várias pessoas. Né? Nós estamos vivendo num momento, por exemplo, no Rio Grande do Sul, muito difícil, né? de muita escassez de comida, de abrigo, de proteção. Mas, ao lado disso, o que a gente pode aprender com tudo que está acontecendo? Então, uma mente próspera é uma mente que olha para o mundo, vê abundância e vê oportunidades para aprender e crescer. Que bom. Jojo, e a gente aqui já temos uma relação de amizade já tem alguns anos, né? Eu conheço a sua história, já sei como que você já andou nesse caminho, trilhou, né? O quanto que você já ralou, na verdade, para estar onde você está hoje. Conta pra gente um pouco da sua história, onde você começou, né? Para a gente poder entender como que você foi se destravando aí ao longo do caminho. Bom, primeiramente eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu fiz. Então, eu comecei com os 14 anos, eu queria trabalhar, o mercado não me permitia trabalhar por causa da minha idade. Então, eu ajudava meu pai fazendo mudança, aí ganhava R$10 para fazer mudança e aquele dinheiro era muito satisfatório para mim. Logo depois, eu queria algo novo, não trabalhar com meu pai. Então, eu pedia para os meus amigos me dar alguma oportunidade, não tinha. Aí eu fui abrir valo, numa indústria ali no distrito que estava fazendo a empresa, e eu falei pro cara, eu sei fazer isso aqui. Aí me deram para mim abrir valo lá, então eu abri vários valos lá para construir os pavilhão lá do distrito, e fui indo. Aí depois eu fui para uma fábrica de lâminas. Nunca gostei de ficar trancado, então eu logo de cara identifiquei o meu perfil, que eu precisava contato. Então, eu sou um cara que eu faço muita amizade hoje, eu converso muito, eu tenho amigo para tudo que é ponto, todo mundo me conhece, porque eu sou fácil de comunicação. Então, eu saí dessa empresa que eu trabalhava, que daí eu fui trabalhar numa empresa que era no distrito de lâmina, não gostei, fui chamado para trabalhar numa ferragem, que foi a central de ferragens. Então, ali eu me identifiquei como vendedor. Então, hoje, eu acho que hoje eu me identifico muito, muito com vendas. Trabalhei durante 7 anos ali, então aprendi muita coisa, vendia bastante mesmo. Saí dali, fui para uma fábrica de móveis, aí Mazotti. Na época eu fui para a fábrica porque eu queria algo novo para ganhar um pouco mais. Não me adaptei porque logo de novo era trancado, acordava cedo, então eu tinha que sair de casa às 5 horas para mim chegar na fábrica às 7, começar a trabalhar às 7. Então o ônibus fazia toda uma volta em Canela inteiro, Canela e Gramado, para chegar na fábrica que era em Gramado. Aí trabalhei lá um mês e pouco, e a fábrica já vinha ruim, e fui saindo, eu não queria ficar, cheguei pro gerente, pedi para mim sair, aí ele me mandou embora, e eu consegui um serviço na Max Glass Vidros. E antes de ir para Max Glass, você tinha quantos anos nessa migração? Ali eu já tinha 20 anos, acho que era que eu tava. Quando eu saí dos móveis que eu fui pra Max Glass, acho que eu tinha uns 20 anos, provavelmente, ali. Você acha que você tinha consciência já? Porque hoje, olhando para trás, é fácil, né? Mostrar e falar, não, eu me identifiquei muito com vendas, nessas mudanças, nessa procura, né? Que você estava na sua carreira. Você tinha consciência já? Falar, não, eu sou de vendas, eu tenho esse perfil não. assim, assado, né? Não. O único perfil que eu me identificava era de ficar trancado. Que eu não servia para ficar em um ambiente trancado, fazendo a mesma... Numa mesa de escritório isso, ali, repetitivo. Mesmo serviço a vida inteira, ali, ficar... Eu trabalhei numa fábrica de chocolate que foi a Planalto, então eu ficava fechando livro, sabe? Uhum. Cara, aquilo ali para mim era um desastre, mas eu sempre dei o meu melhor naquilo ali. Então, pediu para fazer serão, eu era sempre o primeiro a ficar. Sim. Eu ia naquilo lá. E eu vi que eu não nasci para ficar trancado. Então, quando eu recebi a oportunidade, aí foi lá, um amigo meu me indicou, estão precisando de gente na Max Glass, a Max Glass estava começando também. Então, eu até digo pro Rodrigo hoje lá, que é o Rodrigo Seibit,
que é meu amigão, hoje somos parceiros de negócio, então hoje ele me fornece o vidro da minha empresa. Quando eu comecei lá com ele, eu falo que eu fui um dos primeiros funcionários. Então trabalhava ele, tinha um outro sócio na época que era o Verde, eu aprendi muito com eles trabalhar, e ali eu comecei a me identificar, comecei a gostar do serviço, sempre dando o meu melhor também. Aí eu me lembro até hoje que eles me botaram puxar uns vidros, era um tempo de geada, muito frio, e tinha uns cavaletes de vidro que não usava mais. E aí eles botaram eu puxar tudo aqueles vidros para trás da fábrica. E eu comecei a puxar aquilo lá naquele frio, meus dedos não mexiam mais assim, e eu cheguei em casa e falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou sair porque eu não aguento mais, eu tô cansado. E a minha mãe me disse assim, Jonas, talvez eles estão te testando, continua. E eu pensei, acreditei naquilo ali dela e voltei pro trabalho, comecei a trabalhar, então fui indo. Aí eu comecei de embalador, depois do embalador eu fui para lapidador, depois de lapidador eu fui para entrega. E quando eu fui para entrega eu gostei, porque daí eu tava na rua. Aí eu comecei a ir pra rua e comecei a ir, então eu fiquei 7 anos nessa empresa com o Rodrigo. Nesses 7 anos, ali quando eu tava em 5 anos, eu comecei a olhar o pessoal, como eu tinha muito conhecido, começava a pedir, Jonas, não coloca um vidrinho na minha casa? Nós não fazíamos esse serviço de colocação de vidro lá. Lá era a indústria do vidro que produzia para a tapeçaria. E eu sem saber, eu falei assim, cara, eu coloco. Aí eu falei com o Rodrigo lá, Rodrigo, tu me vende vidro para mim? Vendo. Ele passava um preço lá, eu botava uma margenzinha pequenininha em cima e ia lá colocar na casa do cliente. Então isso começou, eu fui aprendendo sozinho. Então na época teve o Felipe, teve o Guilherme que é meu sócio hoje, foram me ensinando, eles já sabiam fazer a colocação, foram me ensinando, fui colocando, aí o cliente um dia me pediu um serviço maior, que era fechar uma área. Então quando ele pediu para fechar essa área, tu faz isso? Faço. Cara, eu nunca tinha colocado um vidro numa área. E o que te fez aceitar? Não sei, tipo assim, veio na minha cabeça. Vontade. Eu vou atrás agora para aprender como é que eu faço. Sim. Cheguei pro Guilherme, que trabalhava comigo. Guilherme, cara, fechei uma área lá, tu sabe fazer? Não, sei fazer. Tá, tu me ajuda? Eu vou passar um orçamento pro cara, ver o vidro aqui e o que der de gasto, vou passar para ele, vamos ter um lucro, vamos rachar meio a meio, eu e você. E ele, tá, perfeito, eu te ajudo. Então eu trabalhava lá na Maxi Glass das 7 da manhã até o meio-dia, da 1h30 às 5h30. E ainda eu fazia serão de noite lá, que era pintava vidro, arrumava, carregava caminhão. Então eu sempre priorizei a Maxi Glass depois do meu segundo serviço. Então quando eu saía de lá, que era 6 horas, 7 horas, eu ia para fazer esse serviço fora de hora. Aí, cara, eu ia até 10, 11, meia-noite. No outro dia eu tinha que estar 7 horas lá de novo. E foi assim durante 2 anos. Então eu comecei a fazer esse mercado. Então hoje eu sempre falo assim, eu tenho muita gratidão para as pessoas que me ajudaram lá no começo. Então o Rodrigo da Maxi Glass que me deu a oportunidade, que me abriu as portas para me comprar o vidro dele. Ao Dani Frida, que é o cara que tinha uma posada, que foi o primeiro cara que me deu o serviço. Então eu dizia, Dani, eu só posso trabalhar depois das 6 horas. Jonas, não tem problema, tu pode fazer minha posada aqui, que eu me resolvo com o hóspede. Então, cara, ele tinha um hóspede na posada dele e ele me deu essa maior força de eu começar a trabalhar com ele lá. E aí foi onde é que eu fui trabalhando durante 2 anos, fazendo vários serviços com ele. E chegou um ponto, nesses 2 anos, que eu tava com bastante serviço. Então, o que eu comecei a notar? Que tava me prejudicando no serviço onde eu trabalhava. Então, chegou um certo momento que eu cheguei pro Rodrigo, que era meu patrão na época, eu cheguei pra ele, Rodrigo, cara, só um timezinho nessa parte, porque antes disso, quando eu tava fazendo, tinha um pessoal, que era o Matheus Naumer, da Goods BR, e ele tinha um escritório na frente do Boteco do Bill. E ele dizia pra mim, Jonas, tu tem que montar a tua empresa, cara, tu sabe fazer tudo. E eu assim, cara, mas eu tenho medo da dívida. Uhum. Tem medo da dívida. E aí ele, Jonas, não pode ter medo, cara, tu sabe fazer as coisas, tudo e tal. E eu, não, mas não é a hora ainda, vamos deixar. E, cara, isso foi em outubro. Outubro, ele chegou pra mim e me ofereceu. Outubro de 2018, ele me ofereceu a sala dele pra mim ir pra ali. E eu falei, não, cara, não é horário, não é tempo, tal, deixa eu tô lá, tá bom, assim, meus extras, eu fazendo esses extras, eu tô ganhando um dinheirinho, só que o dinheiro do extra eu não gastava. Todo o dinheiro do extra eu guardava. Eu já tinha um plano futuramente de abrir a minha empresa, só que eu não tinha coragem. Sim. Porque eu tinha medo da dívida. Sim. O meu maior medo sempre foi dívida, porque
meu pai me criou assim, sabe? De não saber, não ficar devendo. Aham. Então eu tinha medo de ficar devendo e dar errado. E fui com aquele medo durante 1 ano e pouco. Aí foi indo, chegou um ponto que o Rodrigo cancelou os vidros para funcionário. E quando ele cancelou esse vidro para funcionário, na hora eu falei para ele, cara, eu tô saindo junto então com o cancelamento. Sim. Mas foi espontâneo, sem eu pensar. Eu tive uma reação no momento, me deu um frio na barriga, tive Tomada de decisão. aquele... O inconsciente falou, né? Falou mais rápido. Falou mais rápido que isso. E foi aquele frio. E hoje eu sou muito grato por essa tomada de decisão. Justamente o que tu falou. Foi a coragem que eu tive de sair. E aí, olha como é que as coisas... E eu tenho uma coisa comigo. O que é para ser meu, vai ser meu. O que Deus desenhou para mim, vai ser para mim. Então, cara, era para ser em outubro. Aí eu tinha pegado um serviço para fazer pro Matheus, que era dono da sala, em dezembro. Que era lá embaixo, né, que é a G20 hoje. Uhum. E deu um vendaval e destelhou tudo o pavilhão dele lá. Então, o que aconteceu? Eu não consegui montar em dezembro para ele. Aí eu montei ali em fevereiro e foi indo. E esse negócio veio do Rodrigo de cancelar os vidros em abril. Então, quando ele cancelou os vidros em abril, o Matheus estava saindo da sala. E eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Matheus. Matheus, tá aquela tua sala que tu ia ocupar, cara, podemos fazer um negócio? Podemos. E aí fui lá, sentei com ele. Ele tinha uns móveis que ele me deixava até hoje, eu me lembro. Na época foi 15 mil reais e o aluguel era 1.250. Uhum. E eu pensei comigo, cara, já vou sair devendo 15 mil e 1.250 de aluguel. E não vou ter mais meu salário. Isso me deu um frio na barriga e fiquei travado. Mas te impediu de fazer? Não me impediu. Que foi minha coragem. Sim. E aí fui lá, acertei com o Matheus. Matheus, tu me faz esses 15 mil em 10 vezes, cara. E assim, ó, se eu não conseguir te pagar daqui a pouco um mês, eu vou te avisar e tal. Porque eu tinha esse medo. Só que graças a Deus, quando eu saí e fui trabalhar, cara, aí eu chamei o Guilherme, que é meu sócio até hoje. Falei pra ele, Guilherme, vamos junto comigo? Cara, vamos rachar o que nós tiver de despesa é meu e teu, e o que tiver de lucro é meu e teu. E ele ficou pensativo, ele ficou 2 meses pensando se iria. Então eu saí antes dele da fábrica. Todo o meu acerto que eu tive eu guardei. E eu cheguei para ele e falei assim, ó, Guilherme, já vou te avisar. Nós vamos abrir uma empresa. Cara, talvez durante 6 meses tu tenha dinheiro para se manter, porque talvez pode dar errado. Só que tu tem que se manter, tu tem a tua casa, tu tem teus gastos. Então eu morava com meus pais. Sim. Se desse errado, ainda eu tinha... Sei onde morar eu não ia ter. Sem ficar sem comer também não. Mas fui lá, levei ele, encorajei, foi junto comigo. Aí ele chegou e falou, Jonas, eu vou ir. Então, desde o começo, o que eu já comecei? Pensando grande. Então, fui lá, comecei com uma empresa correta. Não fui aquele, vou abrir uma empresinha, se der errado, não. Guilherme, nós vamos abrir um CNPJ. Já fui no banco, cheguei no banco, abri a conta no banco lá, quero abrir nesse CNPJ e tal. Falei para ele, Guilherme, nós vamos comprar um carro bom para chegar apresentável pro cliente, não vamos chegar com o carro lá caindo dos pedaços, nós não vamos ter credibilidade nenhuma, porque os caras já estão há 10, 20 anos no mercado, eles vão atropelar nós, vão passar por cima, né? E então, cara, eu já comecei grande do começo, não comecei grande, eu comecei pensando grande. A mente já era grande. A mente já era grande. Mente próspera. Mente próspera, é isso aí. E aí, cara, fomos eu e ele ali, aí era eu e ele, nós trabalhava durante o dia, montava, durante a noite nós fazia pedido e nós era o secretário da nossa salinha que nós alugamos. Então ali nós não tinha secretário, porque nós não tinha dinheiro para pagar a secretária. Então era tudo eu e ele, fazia, fomos se virando. Aí veio o curso do coach. Uhum. Aí, cara, fizemos um curso de coach ali, abriu a nossa mente um pouquinho. Tipo, não, tu tem que botar uma secretária, tu tem que fazer o negócio, tu tem que ser o cara do negócio, tem que ser o cara que vai vender. Aí eu e ele começamos a dividir as tarefas. Então eu falei, Guilherme, tu é o cara que sabe mais montar, mais rápido do que eu, mas eu sou bom na venda. Então tu monta e eu vou vender. E eu vou te ajudar a montar. Falei pra ele. Então, cara, eu ia lá, atendia o cliente rapidinho e voltava pra fazer ele. E nesse meio tempo eu dava a secretária. Eu falei pra ele, cara, vamos fazer um cálculo. Se a secretária vender 2 serviços aqui, ela vai conseguir pagar o salário dela. Aí eu e ele, cara, tipo assim, deu a primeira semana, a secretária já fechou 3 pedidos lá, já conseguimos pagar o salário dela. Sim. E aí, cara, dali pra frente, o Matheus, que nós tinha feito em 10 vezes, nós pagamos ele em 5 vezes. Olha só. Então, nós ficamos sem pegar salário durante 6 meses. Todo o dinheiro que entrava da empresa, ficava pra empresa.
Então, eu sempre tenho uma coisa até hoje comigo. Empresa saudável, proprietário pobre. Mas a empresa nunca pode ser pobre e o funcionário saudável. E o proprietário saudável. Sim. Então, isso eu levo comigo e graças a Deus até hoje funciona. E, cara, aí estamos aí. Eu tô hoje há 8 anos com a vidraçaria. Então, hoje eu sou referência em Canela e Gramado, cara. Atendo todos os prédios, obras grandes. Então, hoje, obras grandes, o pessoal chama para mim fazer, né? Então, Jonas, tem um prédio aqui para fazer. Cara, vamos lá, vamos abraçar, vamos junto. Então, já passamos aí 2 crises, que foi a pandemia, e aí teve uma outra baixa que nós tivemos de serviço que despencou, que o vidro começou a subir, e o serviço começou a despencar. Então, cara, nós tivemos que, vamos botar os pontos no i, o que nós vamos fazer? Vamos se reinventar. Então, eu acho que hoje o empreendedor, a cabeça dele tem que estar muito boa para ele empreender, mas não é impossível para ninguém. Todo mundo que acreditar no seu potencial e que acredita no seu produto, que acredita no que faz de melhor, vai se dar super bem, sempre hoje. E depois que eu tenho a vidraçaria aqui, há 2 anos atrás, apareceu uma oportunidade de comprar uns guinchos. Até no começo eu fiquei assim, não vou comprar, não quero, não tinha interesse. E, cara, o cara me insistiu tanto em comprar que parecia que o negócio era para mim. E aí comprei junto com outro sócio também, esse guincho. E, cara, fui trabalhando durante 1 ano e tal, e aí chegou meu sócio, não quero mais tal. Comprei a parte dele, então hoje é só meu, 100% meus guinchos. Cara, não posso falar os guinchos, eu comecei com 6 caminhões, hoje eu tô com 12 caminhões e sou referência na cidade. E quanto tempo você dobrou isso aí? 2 anos. 2 anos você já dobrou 2 anos, a capacidade. 2 anos fez agora, dia 1º de maio, fez 2 anos. Ou seja, uma empresa que você comprou com 6 caminhões de guincho, hoje você dobrou ela já de tamanho. Dobrei ela de tamanho. Mas por que eu dobrei? Justamente por causa disso. Eu não pego dinheiro da empresa. Sim. Então, todo o dinheiro da empresa vai para a empresa. A partir do momento que eu ver que a empresa está saudável, que a empresa se autossustenta, eu quero ver resultados meus. Aí eu vou começar a ter mais dinheiro para mim, manter, para ter as coisas. Legal. Dentro da empresa eu falo que ela tem algumas datas importantes, né? Uma empresa, primeira data da abertura, que você citou, né? Esse ato de ir lá no banco, abrir a conta bancária, pegar o CNPJ, é um dia grande, né? Por conta que você está abrindo aquele negócio. Outro dia que é muito importante da empresa é a data do break-even point, que é quando você deixou de pôr dinheiro lá, ou seja, ela começou a se equilibrar sozinha, já gerou fluxo de caixa. Outra data muito importante é quando ela dá o payback, ou seja, quando você colocou o dinheiro todo que você colocou lá dentro, seja dinheiro ou seja mão de obra que você colocou, ou seja, você já conseguiu o retorno daquilo. É outra data importante também. E a outra data muito importante que algumas pessoas esquecem de fazer é quando você sai da direção e consegue colocar uma gestão profissionalizada como CEO. Aí você coloca mais um conselho ou coloca um CEO para poder ser cuidar do negócio para você ter mente para outras. Então, eu gosto muito desses marcos, né, das empresas por conta que você vai medir na maturidade. E dentro da sua narrativa, né, a gente consegue identificar isso. E, Marcos, uma história bacana, né? Parabéns, Jojo, né? Uma história de sucesso e tem muito, né? O Jojo tá novo ainda, tem muita coisa para fazer, você imagina, né? Muita carreira pela frente. E só de ouvir a história dele, se as pessoas prestarem atenção, já tem ali muito ensinamento. Isso. Ele passou rápido por alguns pontos da história. Por exemplo, o momento em que ele teve a coragem de dizer, eu faço o serviço. Porque muitas vezes é isto. Né? Muitas vezes eu quero trabalhar naquela área, eu quero empreender naquela área, mas eu não sei muito bem como é. Mas eu vou aprender. Eu vou dar um jeito de aprender. E foi o que ele fez. Ele disse sim, né, para colocar os vidros sem lá. Sem saber, e foi lá e aprendeu. Um outro momento bem sutil ali, né, porque ele falou de momentos em que ele estava lá abrindo buraco, né? Enfim... eu fico pensando assim, um jovem com vontade de que idade ali? 14, 15 anos tinha, né? Então, adolescente, né? Querendo sair, querendo conhecer pessoas, querendo sair com os amigos e tendo que levantar cedo para trabalhar, né? Então, ali já tem, provavelmente, um ensinamento dos pais, uma modelagem dos pais, de que o trabalho dignifica, né? De que o trabalho, mesmo por mais duro que seja, ele é importante. E um outro ponto também foi quando ele quase desistiu de um determinado trabalho lá, porque estava muito frio, mãos frias. A mãe deu insistida. Aí a mãe veio e insistiu, como toda boa mãe faria. Sim. Mas a questão é que os filhos às vezes não ouvem,
Né? E ele ouviu a mãe. Ele teve a humildade de pegar a sabedoria da mãe e dizer, acho que ela está vendo algo que eu não estou vendo. E às vezes falta nos jovens isso, né? Ou seja, querem muito resultado, querem resultado rápido, mas só pouquinho. Ouve quem é mais velho, mais experiente e vai aproveitar essa experiência. E essa insistência, por conta que você conseguiu enxergar, né, no meio do caminho, por mais você viu que não era mais seu lugar, e não era mesmo, era questão só de tempo, mas o que a sua mãe quis dizer? Que não querem te testar. Filho, continue lá que você vai fazer uma transição de carreira ali. E o outro ponto, Enio, que eu acho que, assim, a minha leitura, né, nessa modelagem que eu estou fazendo aqui, a minha leitura é de que o que guiou o Jojo em toda essa trajetória é o sentimento de liberdade. Eu quero liberdade, eu não quero ficar preso, porque essa é uma característica do empreendedor. Né? O empreendedor, ele quer empreender, ele quer contribuir com a sociedade, mas ele não quer ficar preso, ele quer poder se movimentar. Então, muitas vezes, a gente identifica uma angústia que a gente tem, né, que é o inconsciente se manifestando, mas no fundo, essa angústia é por desejo de liberdade. Quero fazer mais e além do que eu estou fazendo. E é importante a gente se dar conta disso e ter coragem de dar vazão, de dar ouvidos a essa liberdade. Né? O que o Marcos falou é muito importante, a parte de escutar. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu escutei muito. E eu me espelhava muito nos outros. Então, tipo assim, talvez o que me incentivou hoje eu ter o que eu tenho, cara, foi lá atrás, eu estudando na escola e eu via meus coleguinhas indo na época era o Aqualocos, era R$10, e meu pai não me dava R$10 pra mim ir, sabe? Então, aquilo ali talvez veio me martelando assim, não, eu quero ter minha independência, de eu ter meu dinheiro, de eu fazer acontecer, de eu mostrar que eu sou bom. Então, talvez comigo eu sempre tive essa aprovação que eu tinha que mostrar pro meu pai que eu ia conseguir fazer. Então, tanto que hoje o meu pai é meu funcionário nos guichos, né? Ele é meu braço direito lá, cuida tudo pra mim lá. Tem um outro também que é o Beto lá, que é o meu braço direito. Então, cara, hoje a empresa funciona sozinho. Mas eu acho que essa aceitação e essa aprovação a gente sempre vai ter para te fortalecer. Também tu não pode levar isso pro resto da tua vida. Mas para te fortalecer e te dar um empurrão, tu precisa ter alguma coisa e tu acreditar em ti. E o ouvido, tu escutar muitas pessoas, eu sempre escutei. Então, cara, eu sempre procuro escutar muitas pessoas. Eu escuto o cara que tem muito mais do que eu escuto o cara que tem menos que eu escuto qualquer pessoa eu tô escutando. Por quê? Porque todo dia eu tô aprendendo. E todo dia é uma lição nova que a gente tem, né, pra vida aí. E é legal vai muito de encontro ao que você falou, né? Qual comportamento você tem que ter para ter uma mente próspera? Você resumiu numa coisa, falou, não aprende, a gente aprende usando o ouvido, né? Isso. Vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo, né? E essa abertura do Jojo. E, Marcos, aproveitando assim, olhando um pouco mais, porque o Jojo encontrou alguns obstáculos, né, no meio do caminho, né? E quais são esses principais obstáculos que essas pessoas enfrentam quando tentam alcançar assim, o sucesso e como elas podem superar esses obstáculos? O principal obstáculo ele nunca está aqui fora, ele sempre está aqui dentro. E é o medo. O medo nos rege, né? A gente nasce com uma estrutura cerebral para sentir medo. Por quê? Porque o medo é uma estratégia da natureza para a gente se proteger. O ser humano chegou onde chegou porque aprendeu a se proteger. Né? E eu só me protejo porque eu sinto medo. Então, o medo é inerente a todos nós. Nós temos que aceitar o medo como um companheiro da nossa vida, ponto. Mas a questão é que muitas pessoas, elas levam o medo para a fase adulta de uma forma que faz com que elas fiquem paradas, bloqueadas, travadas. Né? O medo nos coloca no modo de sobreviver. O primeiro verbo que a gente conjuga quando nasce é sobreviver. A nossa luta primeiro é sobreviver. Só que eu tenho muitos clientes, Enio, que crescem, evoluem, geram riqueza, né? E daqui a pouco continuam trabalhando como se ainda estivessem trabalhando pela sobrevivência. Então eu sempre digo o seguinte, sobreviver é fundamental, mas vai chegar uma fase em que a gente vai superar isto. E o que a gente tem que fazer? Viver. Né? Então, assim, eu tenho que sair da sobrevivência e ir para a vivência, né? Conjugar o verbo viver. Quando eu sou adulto e me dou conta assim, puxa, mas eu já tenho o mínimo necessário para sobreviver, para prover a minha família, né? Só que
Muitas pessoas, elas não evoluem daí, bate no teto e voltam aos modelos da infância, que é o medo, que é a sensação de incapacidade, a sensação de que não merece. Então, os nossos principais bloqueios são o medo e todas as nossas memórias da infância que na fase adulta nos impedem de evoluir, de crescer e de transcender. E às vezes a gente não tem nem a consciência desses bloqueios, né? Às vezes você tem esse bloqueio e você só descobre ele no meio do caminho, ou através de uma experiência nova que adquiriu. Porque a gente confunde, Enio, a gente confunde o que acontece dentro da nossa cabeça com o que acontece aqui fora, né? Então, de novo, vou pegar esse exemplo do que está acontecendo conosco aqui no Rio Grande do Sul. Em 2020, nós passamos por uma pandemia. Tudo isso são eventos graves, claro que sim, que afetam a saúde, afetam a vida, afetam a economia. Mas muitas pessoas, ao mesmo tempo que estão vivendo essa situação, tal quanto você e eu, o Jojo, mas elas estão conseguindo ressignificar, elas estão conseguindo olhar para tudo isso e ver como uma oportunidade, seja para crescer. Na pandemia, quantas pessoas venderam? E venderam bem na pandemia, né? Produtos que, de alguma forma, supriam a necessidade de pessoas que queriam ficar dentro de casa ou de pessoas que queriam se deslocar, viajar pelo mundo, né? Então, produtos que, de alguma forma, ajudaram as pessoas na pandemia, venderam. Então, a questão não é o que está acontecendo aqui fora. A questão é como é que eu lido aqui dentro, no meu mundo, que é um mundo muito particular, como é que eu lido com as coisas aqui fora. Né? E eu preciso me dar conta de que o meu medo, não existe nenhum medo, eu sempre digo isso, hein? Não existe nenhum medo que você adquiriu na fase adulta. A partir aí dos teus 17, 18, 19 anos, você não aprende um novo medo. Todos os teus medos são velhos. Ele só vai manifestar por conta que você vai ter as experiências do mundo, né? Exatamente. Né? Eu atendo muitas pessoas que têm medo de avião. E a pessoa diz assim, mas Marcos, eu nunca andei de avião. Por que eu vou ter medo agora se eu nunca andei de avião? Esse medo eu estou tendo agora. Quando a gente vai investigar lá no inconsciente, volta na infância. Aconteceu um caso recentemente. Eu fui ajudar uma moça, né, que nunca tinha andado de avião, mas estava com muito medo a ponto de desistir. Né? Ia de lua de mel com o marido. Né? Exatamente. E estava a ponto de desistir da viagem e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu fui investigar o medo. De fato, ela nunca tinha andado de avião. Mas quando a gente investiga de onde vem esse medo, ela volta a uma memória, quando tinha 4, 5 anos, estava dentro do carro do pai, na freeway, o pai embriagado capotou o carro. E ela atrás, sem cinto de segurança, voou, né, dentro do carro, batendo no teto, no chão, se machucou, sobreviveu, mas ficou com aquele trauma de perda de controle. Ficou com aquele trauma de que alguém dirigindo, levando ela para algum lugar, vai perder o controle. Então não existe nenhum medo que a gente adquira na fase adulta. Todos eles são velhos e antigos. E como que eu vou lá e me desbloqueio desse medo? Primeiro, eu preciso identificar de onde vem esse medo. Né? Eu preciso me dar conta assim, eu não estou crescendo, eu não estou investindo, né? Eu não vou ampliar minha empresa. Ou seja, a responsabilidade é minha. A primeira coisa é que eu preciso me responsabilizar. Porque daqui a pouco eu sou teu sócio, né? Na nossa empresa nós não estamos crescendo e eu estou com muito medo de evoluir, de crescer, de investir, mas eu vou te responsabilizar. A culpa é do Enio. O Enio que não está fazendo a parte dele, né? Ou é a esposa, ou é o esposo, é o filho, o vizinho, o sócio, enfim, né? Nós temos uma tendência, de novo, olhar para fora e buscar responsáveis. Então, o primeiro passo que eu preciso para ajudar alguém é te responsabiliza. Qual é a tua parte? Muitas pessoas que me procuram, né, para alguma ajuda, começam a falar do sócio, começam a falar da esposa, do esposo. Não, porque o problema é eles. Não, só um pouquinho. Você vai trazer o seu esposo aqui? Não, ele não virá. Então vamos falar de você. Qual é a tua parte nessa história? Qual é a tua responsabilidade? Então o primeiro passo é esse. Segundo passo, descobrir de onde vem esse teu medo. Isso que está te bloqueando, né? Tem uma raiz, tem uma causa, tem uma memória. Quando aquela criança que sofreu aquele acidente dentro do carro com o pai ficou traumatizada, o cérebro criou uma estratégia de proteção, do tipo, nunca mais ande
dentro de algum transporte onde você não tem o controle. Então a pessoa passa a querer ter o controle de tudo, do automóvel, da bicicleta, né? O avião, eu vou ter controle? Não vou ter. Então não ando. Então, eu preciso achar a causa raiz, a memória, né? Que gera essa estratégia de proteção. Terceiro ponto. Então, primeiro, autorresponsabilidade. Segundo, a causa. Terceiro ponto. Eu preciso desejar ser uma outra pessoa. E essa é a parte mais difícil. Por quê? Eu passei a minha vida toda sendo quem eu sou, seguindo o modelo do meu pai, da minha mãe, né? Agora eu preciso dar um passo importante. Agora eu preciso sair do meu emprego, abrir a minha empresa. Agora eu preciso ampliar os meus negócios. Enfim, eu preciso fazer algo diferente, certo? Mas como é que eu vou fazer esse algo diferente se eu nunca fiz? Né? Há uma tendência do cérebro dizer, não vai dar certo. Então, o nosso maior desafio é quando a gente precisa fazer uma mudança importante e essa mudança importante exige que eu me torne uma outra pessoa. E essa outra pessoa, essa outra identidade, ela vai gerar estranheza dentro de casa, com a esposa, com os pais, e nós não queremos isso. Por quê? Porque nós queremos agradar a família. Então, o passado me prendendo de novo, me impedindo de me tornar aquela pessoa que eu vim ser nesse mundo. Entendi. Pô, é bem profundo, né? É profundo, então, profundo. Você tem que fazer um processo de reflexão para você poder descobrir esses bloqueios. Autoconhecimento, puro autoconhecimento, puro voltar-se para dentro de si. É engraçado, a gente não tem esse costume, né, de reflexão, a gente acaba, não se olha para o espelho, na verdade. Vai deixando né? Passando, né? Vai achando que é normal. Vai achando normal e você joga a responsabilidade para o outro, não, aquele lá fez isso, aquele lá fez aquilo. Isso teve várias situações comigo até, inclusive eu fiz várias partes com o Marcos de PNL, justamente para achar esses bloqueios que eu achava que era normal. Que não, isso é coisa... Eu tô certo. A pessoa que tá errada. E foi indo, cara. E é coisa lá da infância, quando eu tinha 7, 8 anos, que eu tava na escola. Então, às vezes é um detalhezinho mínimo que o teu cérebro te bloqueou sobre aquilo ali que tu vem trazendo para ti o resto da vida e tu achando que é normal. Então, isso o Marcos me ajudou muito em vários pontos para mim achar esses erros, esses bloqueios que eu estava tendo por último agora, né? E você citou um bloqueio que identifica muito comigo também. Na minha infância, né, eu lembro que tinha um pessoal da nossa família próximo passando por uma dificuldade financeira, dívidas, né? E eu lembro que eu estava sentado assim no skate, né? Meu pai ali sentado no meio-fio também, e a família debatendo aquela situação ali do nosso parente. E meu pai olhou para mim assim e falou, olha, meu filho, você nunca faça uma dívida e traz para mim pagar, porque eu não vou, né, assumir ela. Porque o que estava acontecendo é que isso sobrou para os pais ali dos meus parentes. Isso marca muito. Isso marca. Então, ou seja, eu vejo hoje, assim, aí começa, o bloqueio. Não, iPhone não é você, sou eu. Então, acaba que isso gera um bloqueio, né, de escassez, você com medo, né, de não fazer a dívida igual você teve ali no começo, né, você narrou que seu pai também sempre teve um bloqueio com você nesse sentido. Meu pai, o maior medo dele, tanto que quando eu fui abrir a empresa, o meu pai, ele foi totalmente contra. Ele disse assim, Jonas, tu ganhava, tu tinha teu salário lá, cara, agora tu vai ficar devendo aqui, e como é que vai ficar? E daí se der errado, o medo dele era o quê? Dele ter que me sustentar. Sobrar pra ele. E eu sempre fui claro com ele, falei assim, pai, fica tranquilo, se der errado eu volto para onde eu saí. Esse é o ponto, percebe, ó? Percebe a força que o Jonatas teve que fazer, porque é o pai, autoridade máxima, né? Ele ama o pai, ele venera o pai, honra, né? Ele honra o pai, autoridade máxima dentro da cabeça dele. Então, ele não teve só que vencer a coragem de abrir uma empresa, ele teve que ter coragem para se tornar uma pessoa que o pai dele não queria que ele fosse, o empreendedor. Não por mal, por proteção. Né? Então, esse rompimento que as pessoas não fazem. Ou seja, no fundo, a gente tem muito medo de, mesmo adulto, com 30, 40, 50 anos, desagradar o pai. Né? Desagradar os preceitos, as crenças do pai e da mãe. Porque isso está setado, está programado dentro de nós. Né? Nós fomos... o cálculo é o seguinte, um jovem que viveu dentro da casa dos pais até os 18 anos,
ele teve 150 mil horas de treinamento. Sim. E eu vivia até uns 30. Entende? Nossa, então é o dobro. Você entende? Então, assim, tá ali dentro, tá na veia, não adianta. Além de, biologicamente, eu ser 50% meu pai, 50% minha mãe, do ponto de vista de modelo mental a respeito de prosperidade, a minha primeira referência é mãe e pai. Né? Sempre vai ser, né? E quando eu vou me tornar alguém diferente? Por exemplo, na minha família não tem empreendedor. Eu sou o primeiro empreendedor, certo? Para romper isto, exige um autoconhecimento, uma força, porque no fundo, imagina o seguinte, Enio, Jojo, eu tive agência de publicidade durante 10 anos, certo? Sobre publicidade, eu conseguia falar com os meus pais. Eu explicava, mostrava na TV. Tá vendo esse comercial aqui, ó? Tá passando? Era tangível ali, Era tangível. Aí um dia eu resolvi romper com isso e trabalhar com programação neurolinguística. Eu não sabia explicar direito. Em que época, né? Imagina, a época também, né? Mais de 30 anos, Imagina. né? Eu tenho 56. Então, assim, eu não sabia explicar o que era. Imagina eu sentado com meu pai e minha mãe dizendo, pai, mãe, eu vou, a partir de amanhã, parar de trabalhar, vendi minha parte para os meus sócios da publicidade e vou trabalhar com PNL, Programação Neurolinguística. Explicar isso. Meu pai disse, o que é isso? Vamos lá, eu vou tentar explicar. E tinha dificuldade de explicar. Né? Sim. Então, esse rompimento dessa identidade é crucial para a gente evoluir. Eu acho que no último não, acho que não foi no último, um dos penúltimos eu falei, né? Homem, né, não tem mais pai e mãe, ele tem parente, né? Depois que ele cresceu ali, ele vai honrar pai e mãe, mas ele precisa romper para ter a identidade dele, né? Então, ele precisa sair daquela ambiência, né? E eu vejo na narrativa do Jojo, né, várias mudanças de ambiência, né? Você mudou de pessoas, mudou tudo. para você poder começar a escutar também coisas diferentes, né? Você começou a modelar também. Modelar, eu era uma... Cara, eu sempre fui da festa, da farra, da bebida. Então, cara, quando eu comecei minha empresa, eu tive que abandonar tudo. Então, toda aquela turma que andava comigo, eu tive que meio que abandonar. E aí, muitos, tipo assim, o errado era eu. Ali nascia o novo, né? É isso aí. E o errado sempre é o que muda, né? Então, mas quem puxando você para aquela ambiência isso aí. ali. Só que, cara, eu sempre acreditei em mim. Então, eu sempre vi aquilo lá. Cara, eu quero ser outra pessoa. E eu vim acreditando Deus no começo, e eu sempre me via grande, sempre me enxerguei Deus lá do... Cara, Deus eu volto a dizer, lá do tempo da escola, quando meus colegas iam tudo pouco a loucos e meu pai não me dava 10 reais pra mim. Então lá eu comecei a ver, cara, a minha vida, eu vou ter independência minha, eu fazer o que eu quiser, eu ajudar as pessoas. Então hoje isso eu faço muito também, ajudo muitas pessoas justamente por causa disso. Por quê? Porque, cara, 10 reais pro meu pai não ia mudar. E pra mim ia mudar muito, porque todos meus coleguinhas lá indo pouco a loucos e eu não podendo ir, sabe? Então, isso foi uma coisa que te motivou, né? Que motivou. Eu pensei, cara, eu quero ir lá. Então, eu queria comprar uma bolachinha. Meu pai não me dava dinheiro. Então, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, a primeira coisa que eu fiz, eu fui no mercado comprar bolachinha recheada lá pra mim. Agora eu quero comer o que eu tiver à vontade. Liberdade. É liberdade. Então, mas é o que eu digo, a gente tem que acreditar. Acreditar no seu perfil, acreditar em si, acreditar no propósito. Eu acho que, cara, Deus sabe tudo, o momento certo de colocar as coisas no lugar. Só que para isso a gente precisa acreditar e precisa ter a mudança. A mudança é o essencial, né? E eu vejo nesses exemplos que o Jojo deu, Marcos, e muitas pessoas se colocam num papel de vitimista ali da situação. Estava pensando nisso agora. Fala um pouco mais. Porque, de novo, né? Depende também da forma como a gente é criado, né? Quando a gente é protegido na nossa infância, por exemplo, eu não tive alternativa, eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Onde minha mãe era dona de casa e meu pai funcionário público, policial civil. Meu pai trabalhava de dia na Polícia Civil, à noite ele era segurança em um hospital lá em Porto Alegre, e da meia-noite às 2 horas da manhã minha mãe fazia pastel. Ele chegava e ia para o ônibus vender pastel. Então, meu pai tinha que trabalhar em 3 empregos. Nesse meio tempo, os 4 filhos crescendo. Né? Não tinha alternativa. Virem-se. Né? Eu lembro muito bem que lá pelos 8, 9 anos, eu precisava receber o boletim da escola.
E quem é que ia receber o boletim da escola normalmente? Os pais. Então, em sala de aula, no dia da entrega do boletim, tinha aquela fileira assim, de pais e alunos, meus colegas, né, para receber o boletim e o feedback da professora. Né? E eu sentava na frente da professora e ela perguntava, teu pai? Trabalhando. Tua mãe? Também. Né? Porque minha mãe dizia assim, vai lá e te vira. Foi tu que estudou? Dá conta. Isso aí. Eu não vou ouvir nada do teu professor, não vou nem entender o que ela vai falar, vai lá e te vira. Então, nesse ambiente, a gente aprende a ter responsabilidade. Né? Agora, se eu cresço num ambiente onde eu não sou desafiado, onde eu sou protegido, é muito natural que eu me torne um adulto que vai buscar proteção. Né? Que ainda vai ter aquele modelo. Se eu tenho aquilo que eu tenho, é porque me deram. Mas se eu não tenho, é porque alguém deixou de me dar. Eu sou vítima. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima. É o que mais tem na sociedade. É o que mais tem na sociedade. E aí, por isso que muitos movimentos políticos, eles crescem porque chegam nessas vítimas e dizem, eu vou te salvar. Né? Vota em mim que eu vou te salvar. Você é vítima do capitalismo. Você é vítima do capitalismo, desses empreendedores da maus. Direita. Exato. Vítima do Jojo, empreendedor. Né? Entende? Aí, não, mas fica tranquilo que eu vou te proteger dele, entendeu? Eu vou lá montar meu sindicato e vou proteger. Aí a pessoa diz, viu, esse cara vai me proteger. Eu sabia que eu era vítima do sistema. E não, nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pelo nosso dinheiro, pela nossa vida. Mas é que é uma construção muito sutil. De novo, as pessoas confundem o mundo aqui fora com o mundo aqui dentro. Quando eu me dou conta de que eu vivo dentro do meu mundo e eu sou responsável pelos meus pensamentos, portanto, pelas minhas escolhas, eu tenho uma boa e uma má notícia. Primeiro, eu tenho poder. Né? Eu sou responsável por mim, eu tenho poder. Má notícia, não posso responsabilizar mais ninguém. Entendi. Jojo, e conta pra gente assim, qual foi o seu maior desafio mental que você enfrentou na sua carreira, né? E como você conseguiu superar ele? Eu acho que o mental foi o medo, né? O medo foi o... E qual, dentro dos episódios ali, qual o medo maior que você... Eu tive 2 medos, assim. O primeiro medo foi de eu sair do emprego que eu tinha um salário garantido e abrir o meu negócio sem salário, sem nada e devendo. Então, esse foi o primeiro medo. E o segundo medo foi de eu precisar do meu pai. Tipo, precisar que o meu pai me auxiliasse em alguma coisa. Tem que chegar lá na casa. Tem que chegar lá e, pai, deu errado, eu vou precisar aqui de 5, 10 mil para tapar o furo aqui. Então, cara, esse era um medo que me bloqueava. Então, eu acho que esse medo me fortaleceu. Por quê? Eu não me vitimizei. Através do medo, eu baixei a cabeça. Cara, eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que baixar a cabeça que esse negócio tem que dar certo. Então, cara, eu virava à noite, eu dormia, eu pensava, amanhã eu tenho que fazer aquele cliente, eu tenho que ir naquele lá. Mas eu passei naquela casa lá e vi que falta vidro naquela casa. Cara, eu ia nas casas no começo. Hoje, graças a Deus, a minha empresa, o cliente vem até mim. Mas na época eu ia atrás do cliente. Então eu passava lá, eu via a obra, eu ia lá. Ah, a senhora não tá precisando botar um vidrinho ali? Não, vamos colocar o vidrinho, eu tenho um preço bom. Isso é fantástico. E eu ia lá. Por quê? Porque o meu medo era de eu chegar pro meu pai e falar pra ele que deu errado. Que era o que o meu pai dizia que ia dar. Ele já tava... Ele já tava dizendo, cara, tu vai sair do teu serviço, vai dar errado. Ele vence também o constrangimento, né? Que a maioria das pessoas tem de pedir, né? De bater na porta. É isso aí. Ou seja... para vencer, ele tem que fazer isso. Para as pessoas conhecerem ele vai ter que ir lá falar com a pessoa, vai ter que se apresentar, vai ter que dar preço, né? Que é muito difícil para muitas pessoas, né? Dar preço. Muito. Né? E talvez ele nem soubesse direito o preço, porque estava começando. Né? Mas... Eu vi na narrativa dele, ele falou, não, a gente pôs uma margenzinha, né? Acho que ganhava ali uns tutãozinhos, tava ótimo. Cara, eu fazia um cálculo, o que eu preciso? Eu preciso fazer aquele serviço, pagar um material e sobrar uns realzinhos. Uns realzinhos sobrando ali, tava bom. Sim. Então, depois disso, eu comecei a calcular o custo, ver o que eu precisava. A minha margem não pode ser mais essa, tem que ser essa margem, senão... sua hora, né? Nós não vamos ir para frente. Então, tudo isso eu comecei a entender. Mas eu fui entendendo depois que eu tenho a empresa. Sim. E eu sempre tenho uma coisa que eu digo. Cara, o começo não é fácil. Várias vezes tu pensa em desistir. Quando eu trabalhava lá, o meu salário chegava no final do mês, tinha os problemas tudo. Cara, era do patrão, não era eu. Sim. Era dele.
Agora não, então todos os problemas eu começo dia 1º com contas a pagar. Dia 5 eu tenho que pensar no salário do funcionário. Dia 20 eu já tenho o vale deles a pensar. 20 tenho simples a pagar. Aí dia 30... Cara, o mês passa voando. O empreendedor é isso. Então o mês... Toda semana tem uma data. Toda semana é um boleto que tem que pagar. E graças a Deus hoje eu sei conter muito isso. Mas o começo não foi muito fácil. Não foi nada fácil. Nunca é, né? Nunca é fácil. Nunca é fácil. E o meu medo maior era esse aí. De eu precisar do meu pai. Então, eu acho que isso foi a coisa que mais me impulsionou. De eu correr atrás, de eu ir atrás. E eu sempre, volto a dizer, acreditar. Então, eu sabia que eu era bom na venda e eu sabia que eu ia vender. Então, eu acreditei em mim. Deus do começo, eu acreditava no meu potencial. E tanto que o meu sócio, até hoje ele fala, cara, eu só sou teu sócio porque eu confio em ti. Então, hoje ele deixa praticamente a empresa, quem decide tudo é eu. Quem cuida financeiro, eu tenho financeiro hoje lá, tenho meu gerente, eu tenho RH, tenho tudo. Mas, tipo, quem toma as decisões da empresa sou eu. Então, ele fala, não, fala com o Jonas que é ele que vai resolver. Entendi. Ô, Marcos, e quais são as técnicas assim, mais eficazes, né, olhando para a PNL, né, para a gente poder melhorar essas tomadas de decisão? Temos quantas horas? Mas vamos lá, eu vou sintetizar. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem um paradigma, né? Os tomadores de decisão têm um paradigma. Quanto mais informação eu tiver, quanto mais dados, melhor vai ser a minha decisão. Claro que sim, informação é importante, dados são uma referência, mas sempre são um espelho do passado. A gente tem que se dar conta disso. Não existe nenhum dado que me dá certeza a respeito do futuro. Tem dados que me dão tendências, mas tendências baseado em quê? No passado. Então, o paradigma de que a melhor decisão vai ser tomada com informações já foi provado pelas neurociências que não. Né? Tem um livro do Antônio Damasio que ele fala sobre isso, o erro de Descartes. Ele prova que o cérebro humano, acima de tudo, para decidir, ele precisa sentir. A gente precisa sentir. O livro dele é O Erro de Descartes, do filósofo René Descartes, que dizia, penso, logo existo. Né? E ele disse, não, o ser humano não é penso, logo existo, é sinto, logo existo. Então, os grandes tomadores de decisão, Warren Buffett já falou sobre isso, ele pega dados de tudo que é lado, ele contrata especialistas, ele tem acesso aos melhores especialistas, mas depois ele processa essa informação, ele sente e diz, é por aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso é aprender a me ouvir. Né? A primeira coisa que eu preciso é aprender a me comunicar com o meu inconsciente para que ele me ajude a tomar a decisão. Só que agora eu vou acrescentar uma outra informação, um pouquinho mais sutil, que também está muito baseada nas minhas crenças, certo? Vamos lá. Eu falei para você que tem a questão da sobrevivência, que nós nascemos lutando pela sobrevivência. Conjugamos o verbo sobreviver. A gente evolui, se torna adulto, começa a conjugar o verbo viver. Mas bate no teto. Qual é o próximo verbo? Transcender. Então eu saio da sobrevivência, eu passo pelo viver e aprendo a transcender. Quando eu aprendo a transcender, eu aprendo a me conectar com a sabedoria divina. E esse é o ponto, chave da tomada de decisão. Quando eu aprendo a me ouvir e me comunicar com o meu inconsciente, eu aprendo a me comunicar com Deus. E se eu confiar em Deus, eu vou tomar as melhores decisões da minha vida. Claro, Marcos, onde é que você tirou isso? Nos últimos anos, nos últimos 25 anos, eu me especializei em atender individualmente as pessoas. Foram 9.000 pessoas até aqui. Um pouco mais já de 9.000 clientes que eu atendi. Mais de 10.000 horas de atendimentos. E uma das coisas que eu gosto de fazer, Enio e Jojo, é modelar as pessoas, é aprender. Eu atendo o Jojo, eu aprendo como é que ele faz o que ele faz. E 1% desses clientes me ensinou que o sucesso, o segredo do sucesso e o equilíbrio é busca a paz dentro de você, mas se conectando com Deus. Isso eu tenho muito. E eu estou aprendendo a fazer isso. Né? E quando a gente aprende a fazer isso, a gente aprende a confiar em Deus. Quando você aprende a confiar em Deus, você entende
que tudo que está sendo feito na tua vida, tudo que está acontecendo, tem um sentido. Mesmo quando está difícil. Tem um sentido. Então, como tomar decisão? Encontra essa voz interna, te conecta com ela, sente, e se você acreditar, se comunica com Deus. Você tem muitas passagens, né, bíblicas. Você pega Jó, por exemplo, o quanto que Jó sofreu, né? Jó foi um dos homens mais ricos, né, do mundo. E lá Deus permitiu tirar tudo dele, né? Mas ele não tirou a esposa. Ficou tudo. Perdeu filhos, perdeu camelos, perdeu tudo. E ele passou por todas essas dificuldades, mas ele tinha um propósito. Sim. Junto, né? Eu acho que quando a gente descobre esse propósito, né, que por que a gente está aqui nesse mundo, eu acho que acaba que você tem essas rupturas desse medo também. Perfeito, perfeito. E eu separo bem, Enio, propósito de missão. Tá? Para mim, propósito é servir a Deus. Né? Eu digo que durante muito tempo eu adorava os grandes treinadores de PNL, né? Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts, Judith, todos eles eu estudei, né? No mundo todo. E eu esqueci de Deus. Né? Eu tinha esses caras, assim, eu tive uma escola em Porto Alegre, né? Uma sede, e na parede estava a imagem de todos eles. Mas você não encontrava a imagem de Cristo, por exemplo, na minha escola. E eu entendi que o nosso propósito hoje, para mim, é servir a Deus. E como é que eu vou servir a Deus? Ajudando as pessoas. Essa é a minha missão. O propósito é servir a Deus, mas a minha missão é servir as pessoas que são filhos de Deus. Né? Então, se eu estiver conectado com isso, naturalmente as coisas vão acontecer. Por exemplo, para mim estar aqui hoje com vocês, né, pessoas prósperas, para mim é uma oportunidade, né, que está dentro desse fluxo de coisas boas que acontecem na minha vida, exatamente porque eu me conecto com a minha missão e me conecto com o propósito. Você tem um flow, na verdade, né? Acontece, eu sinto isso. A gente troca a força pelo poder, entende? Para de fazer força para que as coisas ocorram, né? E durante muitos anos eu fiz força para que tudo ocorresse e aí, sabe, a saúde acaba. Quando você começa a se conectar com essa sabedoria, tem esse flow. E aí é um poder que as coisas vão fluindo vai leve. As coisas acontecem como é para acontecer. Mais leve. Mesmo quando elas estão difíceis. É isso aí. Mesmo quando elas estão desafiadoras. Eu sempre fui uma pessoa muito afobada para ter as coisas lá atrás. Então, eu me lembro até hoje que eu queria um carro. Cara, eu preciso desse carro, Era um Focus na época. Cara, o carro não era para ser meu. Eu fui num banco e aí deu problema o número, eles digitaram o número do meu CPF, estava errado. Vários sinais. Vários sinais que não era para o carro ser meu. E eu, cara, insisti naquele carro. Eu fui no outro banco, peguei um dinheiro, fui... Cara, eu sei que faltou, tipo assim, acho na época R$2.000. E eu falei com o cara da revenda, não, Jonas, me paga aí em 4 vezes, tá tudo certo. Beleza. Comprei o carro, cara, o carro quase me quebrou. O carro, a primeira semana, eu bati no motoqueiro. O motoqueiro voou, caiu no para-brisa, saiu rolando. Cara, eu achei que eu tinha matado o motoqueiro. Graças a Deus, ele só quebrou o dedo da mão na época. Aí, cara, foi pra chapeação, arrumou. Eu era funcionário da Maxi Glass, o Rodrigo me ajudou na época. Aí, cara, arrumei o carro. Quando eu tirei o carro da chapeação, eu tô indo pra Gramado. Veio um carro ali da rua do posto, deu no meio do carro, me atirou pra cima do cordão. Cara, acabou com o carro. Aí, eu teimoso, todo mundo foi lá, não, o carro deu perca, eu não tinha seguro na época. E eu vou arrumar o carro. Cara, eu peguei a caminhonetinha da Maxi Glass que eu trabalhava, peguei meu pai, vamos comigo comprar umas peças lá no Ferro Velho. Cara, fui no Ferro Velho comprar as peças, reformei o carro. Não, insisti, eu fui insistente com o carro. Essa história eu gosto de contar porque, cara, vocês vão entender no decorrer da história quando a coisa não é para ser da gente, ela vai te perturbar a vida inteira. Tu pode se quebrar, tu pode se prejudicar. Então, arrumei o carro, fiz o carro funcionar de novo, cara, eu saí da chapeação. Quando eu cheguei no centro de Canela, veio um motoqueiro atrás de mim, eu parou o trânsito, eu parei, veio um motoqueiro e bateu atrás do meu carro. Aí cara, esse carro não é pra ser pra mim. Fui lá, mandei arrumar o carro. Antes disso, eu peguei o carro da chapeação, cheguei no centro, engatei a marcha, quebrou a caixa do carro. Cara, caiu todas as peças pra baixo, boa assim, no história chão. essa, é muito boa. Meu Deus! Aí arrumei a caixa e tal.
Aí veio esse motoqueiro, bateu atrás, beleza, não é pra ser meu esse carro, eu vou vender o carro. Cara, vendi o carro, me troquei num terreno lá no Salto. Era um Focus na época, eu voltei pra um Chevetinho. Cara, um Chevetinho 89, velho. Tipo assim, ó, a porta de erguer pra fechar. Mas, cara, voltei pro Chevette, comprei um terreno. Eu pensava, eu tenho um terreno lá no Salto. Aí andei com aquele Chevette, tal, daquele Chevette. Eu fui fazendo outros negócios, fui vendendo. E o Focus tinha vendido. Cara, passou... Aí eu tinha aberto a minha empresa. Acho que passou 3 anos depois, eu já tava com a minha empresa. Um dia eu cheguei no banco. A gerente do banco falou assim, ó, Jonas, tem uma restrição no teu nome. E eu, como uma restrição? Não, tem algum IPVA aberto. Eu disse, não, mas não pode. Tenho minha caminhonete, mas eu paguei o IPVA. Os carros da empresa estão no nome da empresa. Eu disse, não, mas é no teu nome. E eu, tá, mas o que é? Tu não consegue pesquisar? Aí ela, não, vou pesquisar aqui. Aí ela falou, tem um Focus assim que tá com o IPVA aberto. Eu disse, não, mas não pode ser verdade. Cara, fui atrás do carro. Eles venderam o carro, não transferiram. O carro tava com um amigo meu. Resumindo, esse carro foi vendido para ele não transferiu. Eu tive que comprar o carro dele porque ele não tinha dinheiro para pagar o IPVA. Meu Deus. Então eu comprei o carro para mim, vendi numa outra revenda do amigo meu. O cara saiu com o carro. Cara, para ter uma... Resumindo, hoje eu tenho o Detran, o depósito do Detran. Esse carro tá preso lá no Detran até hoje. Só que não tá mais no meu nome. Sim. O cara transferiu, então, cara... Nossa, foi um carro que eu fiz tanta força para ter que não era para ser meu. Então hoje eu deixo as coisas acontecer. Ah, eu quero esse carro. Cara, se é pra ser meu, vai ser meu. Se não é, eu não faço nem força pra ser mais. Por quê? Porque eu quase me quebrei por causa de um carro. Perfeito. Então, isso é a vida da gente, né? A gente não escuta, né, Marcos, o nosso inconsciente, né? Essa conexão. É um né? sexto sentido, né? Eu tava lembrando aqui da infância, quando o Marcos estava falando, falei, poxa, por que eu tô fazendo um podcast, né? Porque eu falei, poxa, por que eu quero fazer isso daqui? E eu comecei aqui a me consultar enquanto você falava, e me veio uma memória dos meus 5, 6 anos, que eu tinha um gravador. Que legal. E eu gravava, né, sozinho, assim. Minha mãe tem essas fitas até hoje. Que bacana. E eu gravava, não era podcast, né? Nem sabia o que era podcast. Era radialista. Era radialista. Aí eu falava, é rádio da 103,7, sabe? Eu lembro até da... O dial. E eu tinha os entrevistados, só que eu imitava o entrevistado. Sim, eu não tinha ninguém para entrevistar na época. Eu acabava entrevistando meus professores. Sim. E eu acabava fazendo uma gracinha, porque também eu pegava a professor que gritava mais, e aí acabava atenuando, né? Cara, e eu acho que é nisso, né? É isso. E hoje eu tô aqui na vida adulta fazendo o gravador. É muito legal, né? Porque é uma conversa suave, que eu volto dizendo, nós estamos aprendendo aqui entre nós mesmos, né? Exatamente. Então, o Enio nós conhecemos no evento, acho, e eu fui admirando ele... E o negócio dele, eu, Enio, cara, e ele numa correria, sempre o celular na mão e loucura, e eu, Enio, cara, não tem vida, homem, e não sei o que. E... Então, cara, eu me preocupava muito com ele, assim, eu conheci ele uma semana, na outra semana eu convidei ele pra ir pra praia lá no meu apartamento, aí ficamos lá, um ano novo, né? Você foi no meu casamento também. Aí fui no casamento do Enio, na outra semana nós fomos pra praia, então eu acho que essas coisas, quando as pessoas se aproximam de ti, cara, tudo é uma mensagem de Deus, sabe? Então... Pessoas boas se é uma pessoa boa, pessoas boas vão se aproximar de ti. Se é uma pessoa mal vai se aproximar de ti. Sim. Então eu acho a prosperidade é muito isso, sabe? Então tu é uma pessoa próspera, tu ajuda o próximo, tu contribui com alguma coisa, tu acredita em Deus, cara. Só pessoas prósperas vão vir pra ti, negócios bons vão aparecer pra ti. Não vai aparecer um picareta que vai vir aqui e querer te vender uma coisa estragada, sabe? A ciência diz isso, né? Tem a maior pesquisa que até hoje existe, que é uma pesquisa de Harvard, ela está há mais de 80 anos, tá? Já passou pelo 4º diretor, alguns deles já faleceram. Eles começaram há 80 anos lá em Boston a acompanhar a vida de jovens na época, né, cerca de 20, 30 jovens, para verificar ao longo dos anos as escolhas, as decisões e os resultados. Né? E passado 80 anos, eles verificam, né, os resultados, como é que estão essas pessoas hoje. Conclusão, dentre várias conclusões do que é importante para você ter saúde, para você ter felicidade, para você ter prosperidade, o principal item é relacionamento. Relacionamento é a base da nossa saúde, é a base dos nossos negócios, é a base da nossa longevidade, é a base de tudo
que a gente pode chamar de prosperidade, relacionamento. Sim, justamente tem o ditado, né? Diz que teus 5 amigos que tu anda, tu terá o sexto, né? É isso aí. Olha só, turma, eu falei que passa rápido. Nós já temos mais de 1 hora aqui já de gravação. E olha só como que é o nosso racional, né? A gente tenta fazer aqui um episódio, frente e verso, perguntas. Consegui fazer 2 perguntas do planejamento. Tinha mais as perguntas E tem mais as perguntas aqui, depois nós vamos ter que marcar uma live e a gente vai ter que responder elas. Mas tinha aqui mais de 20 perguntas, né? Consegui fazer 2. Sinal que a gente pode fazer outros capítulos também, né? Que a gente tem mais material para poder explorar aqui. Mas, Marcos, obrigado por estar aqui conosco aqui. Gostaria de você aqui fizesse umas considerações finais para a gente já poder se encerrando. Eu que quero agradecer, Enio, mais uma vez o bate-papo. É sempre uma oportunidade para a gente conversar, para a gente aprender. É sempre uma oportunidade também para a gente compartilhar, né, as nossas experiências. As pessoas estão nos ouvindo, estão nos vendo, né? Então, para mim, poder falar daquilo que é a minha missão de vida é um prazer. Então, muito obrigado pela oportunidade e obrigado por ter convidado o Jojo, que foi um grande papo e um grande modelo aqui para a gente treinar a modelagem em tempo real. Né? Essa foi a ideia, né? Conhecendo o Jojo, eu falei, eu preciso de uma modelagem. Né? Parabéns, Jojo, assim, né? Pela sua vida, né? Por tudo que você fez. E uma das coisas que mais me destaca na sua narrativa é que você sempre teve honra e gratidão. Você sempre honrou as pessoas que te ajudou, você falou nomes aqui, né? Você falou marcas aqui, pessoas que estão nesse caminho. E isso é raro hoje de se encontrar, né? Porque as pessoas acabam esquecendo o seu passado, né? Esquecendo tudo que você as pessoas que te ajudaram. E você sabe direitinho quem as pessoas e você tem a maior gratidão por elas e tem relacionamentos até hoje, né? Parabéns aí pela sua vida. Eu agradeço também pela oportunidade de vir aqui falar. Então, eu tinha te comentado uma vez que me convidaram para dar uma palestra e eu, cara, não sou muito fã do microfone e falar. E quando o Enio falou, eu disse, não, Enio, eu vou lá porque vamos divulgar. Porque, cara, às vezes pessoas precisam de inspiração e eu acho, a gente acha às vezes que tu não se inspira pessoas, mas inspira. Então, eu agradeço a oportunidade, cara, e uma coisa que eu tenho sempre comigo é a gratidão. Isso eu levo pro resto da vida, então eu sempre lembro as pessoas que me ajudam, a pessoa que me estendeu a mão, isso, cara, eu sempre vou levar comigo. E as pessoas que tentaram me derrubar também, cara, não levo rancor nenhum, muito pelo contrário, se ela precisar de mim, ela vai ter o meu apoio, porque eu sou um cara que eu sempre ajudo todo mundo, sempre levo todo mundo pro bem, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar da vida, é acreditar no seu potencial e ter gratidão às pessoas, né? E ouvido, que é o principal, é tu escutar. Escutar as pessoas, escutar as palavras. Eu acho que é muito importante isso aí. Muito legal, turma. Obrigado, parabéns aí. Foi um bate-papo bem profundo. Turma, espero que vocês tenham gostado. Acho que tem vários itens aqui que dá para anotar para que vocês possam trabalhar nisso aqui. Recomendo vocês seguirem aqui o Marcos Brasil, né? O Instagram qual que é, Marcos? @MarcosBrasilMoraes. Marcos Brasil. E tem um instituto também, né? O Instituto Marcos Brasil. Olha, eu fiz o curso com o Marcos de Programação Neurolinguística, né? Que é o primeiro, né? Que é o... Practitioner. E tem outros também. Tem o Master, né? Isso. Que aí vai aprimorando. Eu fugi do Master, mas vou fazer ele. Dia 15 de junho, vou aproveitar para Claro, vai lá. Em Balneário Camboriú, a gente vai ter um seminário de um dia, chama-se Permissão para Mudar, né? A maior decisão da sua vida. E esse seminário de um dia vai ajudar as pessoas a aprenderem como tomar decisão. Lá em Balneário Camboriú, 15 de junho. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Estão lá. convidados. Show de bola. Obrigado, turma. Obrigado pela audiência mais uma vez e nos encontramos na próxima. Até.